Amém, queridos irmãos, chegamos à terça-feira, terceira semana. Nessa terceira semana, o título geral é Amplamente Suprida a Entrada no Reino Eterno de Nosso Senhor. O título da terça-feira, Filadélfia segue o Espírito. E o versículo, João 3,8. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por mais um dia. Nesse dia, Senhor, nós nos declaramos totalmente dependentes de Ti. Queremos seguir Teu Espírito e seguir a Tua Palavra. Não podemos fazer nada de nós mesmos. Tudo o que vem de nós mesmos, da nossa capacidade, é infrutífero, incapaz de Te alegrar, incapaz de fazer aquilo que o Senhor espera, de realizar a Sua obra. Por isso, Senhor, nós hoje e até a Tua volta queremos realmente aprender a Te seguir, a seguir o Espírito, a direção que o Senhor tem nos dado na palavra, para que o Senhor encontre em nós servos fiéis, servos que Te agradam, para que a Tua obra seja realizada. Obrigado, amado Senhor, por toda a palavra que o Senhor tem nos dado, uma palavra de encorajamento, uma palavra cheia de luz. E essa palavra, Senhor, nós queremos mergulhar cada vez mais nela, para ficar cheios de Ti. A palavra da vida, a palavra que traz a Tua vontade para cada um de nós, que traz os nutrientes e que também lava o nosso ser, expulsando as toxinas do velho homem de nós. Que até a Tua volta, amado Senhor, o Senhor tenha misericórdia de nós e continue nos enviando a Tua palavra, palavra que sai da Tua boca. Obrigado, amado Senhor. Jesus é o Senhor. Muito bem, queridos irmãos, nessa terça-feira, logo no começo, nós fazemos temos um breve resumo da história das igrejas em Apocalipse 2 e 3, até chegar na igreja em Filadélfia. É importante nós entendermos bem a história da igreja contada na profecia a respeito dessas 7 igrejas, para que nós saibamos o local em que nós estamos e também que nós possamos agradecer ao Senhor por sua misericórdia. Então, página 43, eu gostaria de ler os primeiros parágrafos. Dizem o seguinte: creio que o Senhor está ministrando essas palavras a um grupo de pessoas que quer ser vencedor. Os capítulos 2 e 3 de Apocalipse retratam os 20 séculos da história da igreja. A igreja em Éfeso, por exemplo, é uma descrição do primeiro século, ainda no tempo dos apóstolos. Depois vemos a igreja em Esmirna, marcada por uma época de muitas perseguições do Império Romano. Já a igreja em Pérgamo, em que o imperador Constantino uniu a política com a igreja, deformou-se, tendo se tornado monstruosamente grande. Seus líderes, além de se tornar o clero, ainda se tornaram os principais ministros do Estado, ganhando muito dinheiro e poder. Assim, a igreja perdeu a sua natureza. Então veja, nós vemos o começo da igreja. Na verdade, se você olhar bem a igreja em Éfeso, você já nota aquele pedaço da história da igreja em que as coisas já estão começando a não dar muito certo. Porque a igreja está cheia de conhecimento, mas ela perde o primeiro amor. E depois você vê Esmirna. Esmirna é, das 7 igrejas, uma das poucas que o Senhor elogia, porque a igreja ela passa a sofrer muito por causa principalmente das perseguições do Império Romano. Muitos cristãos morreram e quanto mais cristãos o Império Romano matava, mais cristãos surgiam. E ao observar isso, então, Satanás muda de estratégia. Aí nós vemos a igreja em Pérgamo, onde o César, Constantino, o governador, ele faz o quê? Bom, não vamos mais combater o cristianismo, os cristãos, vamos tornar o cristianismo a religião estatal. E aí aqueles que eram perseguidos passam então a se tornarem membros do Estado. E todas as pessoas são, entre aspas, jogadas para dentro da igreja. O normal seria ser você entrar
para a igreja através da salvação, né? Através de receber a salvação, ser batizado para dentro do corpo de Cristo, agora todos eram membros da igreja, mesmo aqueles que não criam no Senhor Jesus. E isso fez com que aqueles que eram líderes se tornassem pessoas importantes, pessoas com poderes, dentro do Estado inclusive, né, na política. Começaram a ganhar muito dinheiro, muito poder. E aí, irmãos, o que aconteceu? É como aquela parábola em que o grão de mostarda, que é uma hortaliça, algo pequeno, se torna uma árvore. Ou seja, é algo fora da sua natureza. E nessa árvore pousavam as aves. E essas aves não eram aves no sentido positivo, essas aves representavam as potestades, os principados. Então, isso começou a acontecer com a igreja a partir de Pérgamo. Ao ponto que, chegando em Tiatira, agora eu vou continuar a leitura, segundo parágrafo, página 43. Em seguida veio a época da igreja em Tiatira, que levou a igreja ao fundo do poço. A palavra de Deus foi calada e o ensinamento de Jezabel prevalecia. Deixa eu fazer um parêntese. Essa aqui é a história de maior escuridão da era da igreja, onde a palavra de Deus realmente foi calada. Aqueles que em Pérgamo se tornaram os clérigos, aqueles que tinham poder, falavam do que eles queriam falar a respeito da palavra de Deus, ensinavam o que eles queriam ensinar, e muitas heresias, muitas blasfêmias, distorções tomaram conta, irmãos. É o período de maiores trevas na época, na era da igreja. Isso já enquanto Tiatira, entre aspas, reinava. Continuando aqui a leitura do alimento diário. Levou-se a toda sorte de blasfêmias e distorções. Em meio a essa situação, o Senhor iniciou a restauração da igreja por meio de Sardes. A igreja da Reforma trouxe-nos a Bíblia aberta. A imprensa e o papel foram inventados e se tornou possível a cada um de nós ter a Bíblia. Isso aqui, vou fazer outro parênteses, aqui é a época em que o Senhor levanta Martinho Lutero, alguém que foi muito perseguido, alguém que o Senhor usou para que a verdade... Veja que as verdades começam a ser levantadas, uma a uma a partir daí. E a primeira e a mais importante é a salvação pela graça, pela fé, não por obras ou por qualquer outra coisa. E aí, após a reforma, então, começa o período de Sardes, e muitas verdades foram sendo reveladas, mas, infelizmente, também muitas coisas negativas, herdadas de Pérgamo e Tiatira, ainda prevaleciam. Vou continuar lendo. A igreja da Reforma trouxe-nos a Bíblia aberta, a imprensa e o papel foram inventados e se tornou possível a cada um de nós ter a Bíblia. Mas Sardes ainda conservou muitos vícios. Não restaurou o que deveria restaurar, e Deus precisa restaurar a igreja à altura de Filadélfia. Vimos até aqui as 5 primeiras igrejas citadas nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse. De acordo com a história, ainda faltam 2 igrejas, Filadélfia e Laodiceia. Laodiceia é aquela igreja que já se achava boa, importante, mas acabou envelhecendo. Portanto, no final dos tempos, o Senhor está procurando a igreja em Filadélfia. Nós queremos crer que o Senhor está restaurando entre nós a sua realidade, isto é, que o Senhor está restaurando a realidade do amor fraternal entre nós. Então você começa a ver a história da igreja, você percebe que pouco a pouco o Senhor vai levantando as verdades, até que, em meados aí do século XVIII, um grupo de pessoas quer se desligar totalmente da religião, do modo como a religião fazia as coisas. E aí surgem os Irmãos Unidos. Um passo já para a próxima, e não menos importante, tão importante verdade que o Senhor revelaria, levantando agora o irmão Atmani para isso. A verdade a respeito da unidade da igreja. Uma igreja em cada cidade. E com a base da igreja, irmão, se restaura então, o Senhor restaura então a palavra profética. Você pode ver nesses irmãos, o Atmani, depois o Tinesi, o irmão Dong, esses irmãos, o Senhor levantou e Ele falava através desses irmãos, assim como fala hoje. E aí,
os tesouros da palavra profética, eles foram destrancados, e o Senhor começou a revelar muitas coisas à sua igreja. Por quê? Porque a base estava correta, as verdades estavam todas reavivadas, restauradas, e agora Filadélfia, uma igreja que não confia em si mesmo, porque sabe da sua pouca capacidade, da sua pouca força. Essa igreja, ela pode então perseverar seguindo o Espírito, seguindo a palavra. E é a realidade de Filadélfia, irmãos, que o Senhor quer de nós hoje. É a realidade de Filadélfia que vai nos tornar vencedores. Para a igreja em Filadélfia, em Apocalipse 3, versículos 8, 9 e 10, o Senhor disse: conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei, porque guardaste a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Então veja, irmãos, é uma igreja que ama o Senhor, e o Senhor ama essa igreja. Então é essa realidade que nós devemos ter. Qual é a realidade da igreja em Filadélfia? É o que Paulo fala aos Coríntios. 2 Coríntios capítulo 3, versículos 5 a 6, falando do ministério da nova aliança, Paulo diz: não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então veja, aqui Paulo diz que, ao mesmo tempo ele diz, o Senhor nos habilitou. Então, ao mesmo tempo que ele diz, o Senhor nos habilitou, ele diz, nós não somos capazes nem de pensar algo como se partisse algo de nós. Pelo contrário, tudo vem de Deus. Então, o ministro da nova aliança, alguém com o espírito da igreja em Filadélfia, ele entende, nada parte de si mesmo, tudo parte de Deus, da palavra de Deus. O ministro da nova aliança, ele não segue a lógica humana. Se você lembrar o que o Senhor falou, a conversa entre o Senhor e o Nicodemos, irmãos, era um grande mestre da lei, e ele seguia a lógica. Ele olhou, viu o que o Senhor Jesus fazia, e ele foi ter com o Senhor para aprender como ele, como um homem, fazia aquelas coisas. Só que o problema é exatamente, Nicodemos estava preso na lógica, e o Senhor queria tirar Nicodemos da lógica, do raciocínio humano simples. Então veja como Nicodemos estava preso, né? Ele chega até o Senhor e diz: mestre, Rabi, né? Sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Aí o Senhor responde: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Parece que o Senhor está mudando de assunto, mas na verdade o Senhor está trazendo para Nicodemos o assunto principal, o assunto que ele deveria, que na verdade ele quer abordar, e mesmo ele, Nicodemos, não sabia como. E quando Nicodemos ouve isso, ele vai para a lógica. O que ele pergunta para o Senhor? Mas como é que pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Mesmo se um homem pudesse nascer uma segunda vez, não adiantaria. Porque se ele nascesse de novo, ele morresse, aí nascesse novamente de uma mulher, ele nasceria novamente da carne. Então não adiantaria nada, não redime, não muda, não justifica. Entende? É isso que o Senhor falou. Ele diz: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Porque o que é nascido da carne é carne. Pode nascer 500 vezes, ainda é carne. Mas se nascer do Espírito uma única vez,
ele pode entrar e ele pode ver o reino de Deus. E aí ele pode fazer as coisas que o Senhor fazia, porque esse era o ponto. Então Nicodemos foi para perguntar: Senhor, como é que eu faço isso que o Senhor faz? E o Senhor trouxe o assunto para o cerne principal. Nicodemos, para chegar perto de fazer isso, você primeiro precisa nascer da água e do Espírito. E aí ele diz, mais ainda, ele diz: importa-vos nascer de novo. Ou seja, Nicodemos, o importante é você nascer de novo. O vento, ele sopra onde quer. E aí você ouve a sua voz. Você não sabe de onde ele veio, você não sabe para onde ele vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. E essa é a realidade, irmãos, da igreja em Filadélfia, dos ministros da Nova Aliança. Então eles não agem pela lógica. Nicodemos, se você for parar para pensar, um grande ministro da velha aliança. Sabia bem aplicar a lei, não é? Uma pessoa sábia. Agora, para a nova aliança, era alguém totalmente inútil, porque a nova aliança não vai mexer com o homem natural, com o velho homem. Para a nova aliança, para a igreja em Filadélfia, o que importa é saber ouvir a palavra e seguir a direção do Espírito. E é isso, graças ao Senhor, que nós temos recebido e aprendido. O Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos colocando essas gravações no canal do YouTube da Igreja em Ribeirão Preto. Jesus é o Senhor.